está no ar o Toda Mulher. No programa de hoje nós vamos falar sobre a vida e a obra da escritora francesa feminista Simone de Beauvoir, que morreu aos 78 anos em 1986, considerada a escritora mais famosa do mundo no final da década de 50. Aqui no estúdio eu converso com a deputada Inês Pandeló e com a pesquisadora Deise Quintiliano, professora de literatura francesa da UERJ. Professora, o início, a infância da Simone de Beauvoir foi muito marcada pela leitura, estimulada pelos pais. Quer dizer, esse foi o primeiro passo para ela se transformar, a escritora na qual ela se transformou, perceber nos livros um canal de comunicação das experiências. Bom, antes de mais nada, um prazer estar aqui, né, conversando com vocês sobre esse assunto, um assunto tão aprazível, sempre me dá muito, muito gosto, prazer tocar nas questões que perpassam as questões femininas evocadas por Simone de Beauvoir, mas para ser mais objetiva, eu te responderia que sim, é a primeira forma, o primeiro momento em que Simone se apercebe da traição que ela vai cometer contra o que ela chama a sua classe, a sua categoria. Por que isso? Porque Simone, ao longo de todas as suas reflexões, e que eram reflexões muito profundas, muito contundentes acerca do feminino e das questões inerentes às condições do feminino na sociedade de seu tempo, ela chegou a uma constatação de que ela era uma privilegiada dentro de uma sociedade em que as mulheres não tinham o privilégio de, como ela, ter tido uma educação burguesa que tivesse lhes permitido ler, estudar, escrever. Essa consciência aí, porque de início teve todo esse apoio, né, incentivo, principalmente do pai, né? Agora, depois, foi essa consciência que fez ter um certo atrito entre a Simone e o seu pai? Na realidade, o que Simone faz é se transformar, no meu entender, transformar aquilo que ela mesma denominou de traição à sua classe contra a traição à sua família e aos ideais que a família preconizava para ela. Quer dizer, eu vou me armar, eu vou me cercar, eu vou me servir de todo esse manancial, de todos esses instrumentos que a minha família está me oferecendo, com vistas a me formar uma intelectual, a fazer a Escola Normal Superior, que de fato ela faz, né, junto com Sartre. Ela, inclusive, no concurso da agregação, que dá o direito dela se tornar professora do liceu, ele é o primeiro colocado, ela é a segunda. Então, eu vou utilizar todo esse arcabouço, todo, digamos, esse poder de fogo para usar contra esses valores que supostamente... E ela mesma que disse, né, que ela está traindo essa Ela disse porque ela chega a essa conclusão, na realidade, desenvolvendo a pesquisa daquele que pode ser considerado, eu acho que o texto não apenas fundador do pensamento beauvoiriano, mas o texto fundador do próprio movimento feminista, antes mesmo que o movimento tivesse esse nome. Agora, o que começa... Que é o segundo sexo. O que começa a estimular a Simone a ter um pensamento mais liberal, a perceber o mundo de uma forma diferente? Foi a amizade com a Zazá, logo aos 15 anos de idade, que era uma personalidade mais forte? Como é que foi isso? Como é que começou a se construir essa personalidade? É uma questão bastante complexa, Daniela, mas eu posso te dar alguns elementos de acordo com a minha interpretação. A Zazá teve um papel muito importante, porque Zazá, uma amiga, né, para situar, uma amiga de adolescência de Simone, morre muito jovem, mas já uma moça bastante liberal, vamos dizer, liberada para os moldes da época, distanciados no tempo e no espaço. Hoje talvez tenhamos até uma certa dificuldade em percorrer, né, os caminhos, as dificuldades dos caminhos que essas moças trilhavam naquele momento com relação à sexualidade, com relação à independência, com relação à luta para terem o direito a terem ideias próprias, a pensarem com suas próprias cabeças. Então, e a dizer o que pensava. E a dizer sobretudo o que pensava, porque havia toda uma censura que não é apenas externa, mas era uma censura interna, que já havia sido interiorizada pelas questões de religião e por uma série de outras questões. Então, só para objetivar a resposta em cima da sua questão,
com Zazá, Simone desenvolve, experimenta, tem as primeiras experiências da sexualidade com o mesmo sexo. Né? Então isso, digamos assim, durante muito tempo a França tentou fazer uma cortina de fumaça. Vocês podem imaginar, né, que tipo de dificuldades uma professora da rede pública, porque efetivamente era o que ela era, né, que tinha relações com pessoas, com moças do mesmo sexo. E que não escondia isso? E que depois passa a ter com alunas, e ela vai responder a um processo por sedução de menores, né? Ela seduzia, e aí se constrói o famoso trio, né, com Sartre. O trio, o que era? Era Simone, que seduzia uma aluna, trazia essa aluna para a relação, e essa aluna, dentro do que havia de acordado entre eles, que inclusive eles chamam, digamos assim, eles denominam essa relação de o construído, entre aspas. Há uma construção ali, há uma aquiescência da parte dos três, e isso passa a estabelecer novas relações sociais, né, que são novas relações da família, novas relações, eles estabelecem realmente uma nova, eles são um marco zero, digamos, uma nova forma de conceber e de constituir e de construir relações sociais. Agora, você falou aí da homossexualidade, né? A gente vê... Ou bissexualidade, né? Agora, a gente vê todo mundo comentando e conhecida a Simone de Beauvoir como uma feminista que levantou bandeiras feministas. O mesmo não aconteceu com relação a essa bissexualidade, né? A gente conversava antes um pouquinho sobre isso. Queria que você colocasse o porquê que você avalia que essa bandeira não foi levantada. É interessante observar que Simone, do mesmo modo como é exaltada, como é reconhecida, a justo título, evidentemente, pelas ideias que defendeu, né, pelas bandeiras que levantou, pelas causas que abraçou tão firmemente, tão contundentemente, se por um lado ela é reconhecida como a autora desse marco zero, que é o segundo sexo, por outro lado, um setor ou uma corrente mais dogmática, mais radical do feminismo, considera que justamente ela teria praticado uma traição aos seus princípios, aos seus olhos, por não ter justamente, conforme a deputada observou, levantado da mesma forma as bandeiras do homossexualismo feminino e do bissexualismo, como, por exemplo, ela o fizera com relação ao aborto, por exemplo. E a explicação que eu daria, na minha interpretação, é que Simone, ela tinha um problema, todo mundo tem, mas ela tinha um problema muito sério, que era o problema de ser uma intelectual à frente do seu tempo. E de tentar dar sustentação às suas ideias pelo viés da filosofia. Professora, eu vou ter que fazer um breve intervalo e a gente volta falando desse respeito no segundo bloco. Não perca, a gente volta já já.